A ideia de viver como proscrito medieval costuma nascer de relatos literários que priorizam façanhas, feitos de coragem e suposta liberdade longe da ordem estabelecida. A realidade, porém, era um conjunto de limitações práticas, jurídicas e materiais que esmagavam qualquer ilusão de autonomia duradoura. A lei que convertia alguém em proscrito não o empurrava somente para fora do abrigo das instituições, ela o transformava em alvo legítimo, sem proteção jurídica, e sem o direito de apelar para cortes comuns, deixando sua sobrevivência dependente de redes frágeis, do anonimato impossível e da disposição constante de correr riscos desproporcionais. É por isso que não se durava um dia sem entender, de forma minuciosa, como funcionavam o meio rural, as florestas, as vias, os mercados, as paróquias e as malhas de obrigação recíproca que organizavam cada aldeia e cada bairro urbano. E mesmo entendendo tudo isso, o conjunto das contingências físicas, sanitárias e sociais tornava a vida de um proscrito uma sequência quase ininterrupta de privações e perigo processual. Dizer que um forasteiro atual naufragaria de imediato não se baseia numa caricatura do passado, mas numa leitura atenta de como as pessoas, terras e instituições peninsulares e europeias funcionavam no período medieval. Ser declarado fora da lei, em muitas regiões, significava uma forma de morte civil. Na Inglaterra, a figura do outlaw implicava que qualquer um poderia atacá-lo sem incorrer em punição ordinária. Mulheres em condição semelhante eram muitas vezes ditas, waived, isto é, igualmente removidas da proteção legal. No continente, estatutos municipais, cartas senhoriais e costumes regionais previam variações, mas a essência era a mesma, o rompimento do laço jurídico que permitia a vida social regular. O proscrito não podia se apresentar nas assembleias locais, não podia buscar abrigo em tribunal e vivia com a suspeita colada ao corpo. Quem oferecesse auxílio direto arriscava multa, expropriação ou represálias. Os mecanismos comunitários de autopoliciamento, TI-FINGs, Frank-Pledge, guardas noturnos, toque de recolher, o dever de levantar o alarme, o hue and cry, funcionavam como um radar coletivo, especialmente em áreas densamente povoadas, proximidades de mercados e em faixas de passagem obrigatória como pontes e travessias. Em cidades muradas, portões se fechavam ao entardecer, e entrar sem credenciais ou sem um propósito reconhecido chamava a atenção imediata. A idade, os hábitos, o sotaque e a indumentária contavam como sinais de pertencimento ou de suspeita. A sobrevivência diária dependia de misturar-se a essa paisagem social de modo convincente, e isso exigia familiaridade com costumes localizados, gesto e fala, uso de pequenos símbolos de status e pertencimento que não se improvisavam. A proteção da igreja por meio de santuários e igrejas com direito de asilo oferecia uma margem de respiro, porém com limite temporal e sob vista de oficiais civis ou eclesiásticos. Muitos locais impunham prazo de 40 dias para quem buscasse refúgio. Após esse período, a pessoa precisava aceitar sair sob certas condições, partir em exílio jurado ou enfrentar consequências. Abusar do santuário implicava cerco, fome e risco de violação violenta do sagrado, algo que autoridades se esforçavam para evitar, mas que ocorreu quando pressões políticas ou clamor local assim empurravam. O recurso ao asilo não sustentava meses de evasão, tampouco garantia absolvição. Em zonas rurais, eremitérios e pequenas capelas não ofereciam proteção jurídica clara, e ainda que um monastério dispusesse de caridade, essa assistência dependia de regras, registros e prudência por parte dos monges, que sabiam distinguir peregrinos legítimos de andarilhos problemáticos. Encontrar alimento sem ser notado era tarefa difícil. As estruturas agrárias medievais se baseavam em campos abertos sob manejo coletivo, com faixas cultivadas pertencentes a diversos camponeses, cercas vivas, hortas, currais e pomares. Em tempos de colheita, as aldeias guardavam com atenção azeiras e celeiros. Em tempos de carência, cada espiga valia litígio. Gleaning, o direito de recolher restos de colheita, era regulado por costumes locais e valia, em regra, para pobres da própria aldeia, não para forasteiros. Tomar alimento sem autorização equivalia a invasão e roubo. Comer demorava, e cozinhar longe.
De olhares implicava acender fogo em locais protegidos, sem fumaça denunciadora, sem cheiro que atraísse cães. A carne exigia sal, fumo ou consumo rápido, o pão pedia moagem, forno e tempo. Potes, talheres, recipientes e panelas eram bens de família. Refeições camponesas exigiam infraestrutura comunal, e a pessoa isolada, sem pouso fixo e sem redes de troca, comia pior e se expunha mais. As florestas eram menos densas do que se imagina, sobretudo em áreas de longa ocupação agrária. Em Inglaterra, o direito florestal real restringia o acesso à caça e à madeira em amplas zonas definidas por lei, independentemente de serem bosques de fato. O cervo, símbolo do venado do rei, e outras espécies protegidas não podiam ser abatidas. A madeira de grandes árvores, o pasto de porcos em tempo de bolotas, o corte de lenha verde ou seca eram assuntos regulados por guardas florestais e oficiais. As penas variavam por época e local, incluindo multas pesadas, prisões, mutilações no período mais antigo e, em certos casos, execuções. O encontro com foresters, verderers e guarda-caças não era remoto. O controle não cobria cada clareira, mas sua ameaça era constante, e a notícia sobre armadilhas e fogueiras circulava rápido entre quem vivia do manejo dos recursos, como carvoeiros, colhedores de resina e lenhadores. Muitos desses trabalhadores dependiam de permissões e não se arriscavam a perder o ofício por abrigar desconhecidos. O vestuário de um proscrito não podia denunciar origem ou ocupação. Em algumas partes, leis suntuárias prescreviam limites de uso de cores, adornos e tecidos. Certas livery badges identificavam seguidores de um senhor, elemento importante nos séculos tardios do período, quando o patrocínio de nobres a clientelas armadas complicou a linha entre guarda privada e bando criminoso. Vestir sinal de livery sem direito chamava a atenção, não ter nenhum sinal também chamava, porque quase todos pertenciam a alguma casa, corporação ou paróquia. Roupa comum de lã crua e capuz bastava para não destoar, mas as condições climáticas exigiam capas grossas e sapatos adequados. O couro curtido com tanino cheirava forte, a lã absorvia água e peso, costuras batiam na pele, e sem palmilhas ou meias secas, bolhas se tornavam feridas que infeccionavam. O caminhar constante, com calçados simples de sola mole, punha o pé em contato frequente com a umidade, abrindo portas para calos, micoses e infecções. Um tropeço em raiz exposta, uma torção no tornozelo, um corte de espinho podiam ser começo de febre e delírio dias depois. Medicamentos exigiam ervas, ungüentos, conhecimento prático difícil de encontrar sem visitas a curandeiros ou barbeiros cirurgiões, encontros que envolviam risco de identificação. A água em riachos e poços não era sempre segura. Próxima a aldeias, recebia dejetos de animais, resíduos de curtumes e sabões de lavagem de lã. Beber diretamente aumentava a probabilidade de disenteria e outras doenças intestinais. Cozinhar água exigia fogo, combustível e tempo. Infusões e caldos de farinha ajudavam, porém deixavam rastro olfativo e pegadas no barro. O esgotamento do corpo em caminhadas longas, noite sem sono e frio constante derrubava defesas imunológicas. As doenças respiratórias eram comuns, especialmente em vales úmidos. Em charcos e pântanos, febres intermitentes eram conhecidas e temidas. Em áreas montanhosas, o frio cortante e o vento levavam à hipotermia. No verão, carrapatos, pulgas e piolhos infestavam roupas não lavadas com frequência. Sem local para secar cobertores e sem estrado, quem dormia no chão acordava molhado de orvalho, acelerando o ciclo de adoecimento. Armas eram um problema material e legal. Arcos eficazes precisavam de treino avançado, flechas exigiam madeira, penas, cola e pontas metálicas. O consumo de flechas numa única ação drenava um estoque preparado com antecedência. Crossbow oferecia penetração, mas pedia mecanismo de tensionamento e tempo para recarga, além de chamar atenção visual. Lança e cajado eram comuns e úteis, porém enfrentavam limitações contra homens de armas acostumados à briga e em número. Facas e seaches serviam como ferramentas e último recurso.
Escudos pequenos, os bucklers, eram vistos com frequência em contextos urbanos, mas o porte sinalizava hábito de briga. Armaduras macias, como gambesões de linho acolchoado, ofereciam proteção aceitável e calor adverso. Peças metálicas custavam caro e exigiam manutenção. Quem vivia fugido raramente equilibrava sigilo e defesa. Andar carregado de ferro despertava suspeita em pedágios e mercados. Andar sem proteção aumentava a chance de sair ferido de qualquer confronto, e ferimentos punham ponto final na carreira de fuga. O itinerário de um proscrito atravessava lugares de circulação geral, cada qual com regras e riscos. Pontes pediam pedágio, ao menos em trechos principais, e concentravam guardas. Fordes e passagens por barcas dependiam de autorização de barqueiros e senhores locais. Cruzar rios fora desses pontos pedia nado ou improviso de balsas, tarefa perigosa. Estradas seguiriam leitos antigos, muitas vezes romanos, e passavam por áreas descampadas onde o viajante ficava exposto à distância. O fluxo de mercadores formava comboios com proteção própria, juntar-se implicava apresentar-se e provar utilidade. Hospedarias cobravam por cama e feno, o cheiro de roupa ensopada e lama era comum, porém os donos sabiam reconhecer quem não tinha como pagar. Registros em livros de portaria podiam existir em casas maiores, referências de onde vieram e para onde iam eram hábito de conversa. Mudar sotaque e topônimos exigia repertório e memória do mapa mental de rotas e feiras. A moeda era outro fator de dificuldade. Em regiões de circulação limitada de numerário, as transações locais se baseavam em troca e créditos de longo prazo entre conhecidos. O forasteiro sem bens de valor e sem capital inicial tinha dificuldade em comprar alimento, prestar serviço por diária e partir sem deixar rastro. Moedas cortadas, variações de peso e pureza exigiam balanças e conhecimento, mercadores e cambistas vigiavam de perto quem não parecia entender a rotina. Vender um objeto furtado demandava rede de receptadores. Nas cidades maiores, alguns ofícios ligados a penhores viviam de avaliar e emprestar a juros, mas os que atuavam fora da lei eram conhecidos pela autoridade municipal e lidavam sob arranjos com proteção paga. Sem contato prévio, o proscrito oferecia risco e pouca garantia de sigilo. A pressão corporativa das guildas fechava o espaço econômico para quem não estivesse afiliado. Trabalhos ocasionais de descarga, armazenagem ou carreto pediam recomendação. Ofícios móveis, como afiadores ou tecelões ambulantes, requeriam ferramentas e reputação acumulada. A identidade se definia por redes. Pertencer a um vilarejo implicava ter compadres e testemunhas para atestar conduta e obrigações. O proscrito perdia não só laços formais, mas também acesso a aniversários de santos, preces e ofertas que costuravam a vida paroquial. Faltava-lhe o sacramento e o confessionário regulares, ausências que pesavam num mundo que entendia a morte e a doença dentro de uma cosmologia estreita. A excomunhão, associada com frequência à condição de proscrito, cortava a pessoa de festas e de sepultura abençoada. A pressão social empurrava as casas a negar pouso e auxílio. O receio de retaliação e de multas por acolher suspeitos se somava a um senso de dever coletivo. Famílias viviam em regime de subsistência ou perto dele, dividir comida com forasteiro significava tirar do inverno. Isso não anulava a caridade, mas a transformava em gesto controlado, muitas vezes ligado à autoridade do pároco, do mordomo da confraria ou do priorado local. Sem autorização, esmolar em território alheio era arriscado. A desinformação sobre eventos políticos e movimentos de justiça complicava as decisões do foragido. Notícias corriam por sermões públicos, marquetecrais e mensageiros oficiais. Proclamações sobre impostos, devedores, anistias e convocações militares eram lidas em praças e igrejas. Quem vivia nas bordas não as ouvia de primeira mão e tomava susto com postas de guardas ou passagens de oficiais que supostamente não esperava. Mal entendidos sobre limites de jurisdição, senhores com direitos sobre rotas e vales, ou sobre datas de feiras podiam colocar o proscrito diretamente no caminho de quem o caçava. A geografia social contava mais que a física.
limites de marcas, condados ou bailias desenhavam responsabilidades. Um caminho tranquilamente percorrido numa tarde poderia, na manhã seguinte, ser interceptado por homens de um senhor em campanha privada contra vizinho. Nessas disputas de justiça e de força, foragidos eram moeda útil, instrumentos a cooptar ora como guias, ora como batedores, ora como bodes expiatórios. Buscar refúgio em florestas e montanhas não eliminava o elemento humano. Pastores e lenhadores conheciam passos, tocas e descidas. Charco, turfeira e atalho não eram segredos abertos. Famílias camponesas usavam áreas de matas comunais com rotinas previsíveis, recolha de folhas para cama de estábulos, coleta de lenha, caça de pequenas aves com armadilhas, colheita de frutos de arbustos. A presença insistente de um desconhecido se tornava conversa de fogueira. Crianças falavam, idosos lembravam descrições, homens que iam semanalmente às feiras levavam a notícia para as praças. Em cidades, artesãos guardavam seus bairros com zelo. O som do sino marcava a hora de fechar portas. Forasteiros que vagavam após o toque sofriam revista. Guardas pediam explicações. Listas de suspeitos, mesmo rudimentares, circulavam entre autoridades. Sem o apoio de quem conhecia cada recanto, a chance de andar em círculos aumentava, e com ela a chance de cair em armadilhas. A violência não era o caminho mais seguro. Saquear viajantes não passava despercebido. Vitimar o errado trazia sobre a cabeça do bandido uma hoste de cavaleiros, quando a vítima pertencia à rede de proteção feita de dinheiro, armas e letras de apresentação. Muitos bandos prosperavam temporariamente porque não operavam sozinhos. Recebiam cobertura de senhores em guerra particular ou de prefeitos coniventes que trocavam tolerância por parte do butim, informações ou votos. O problema é que esse arranjo dependia de política volátil. Uma queda em desgraça arrastava o beneficiário. No final, as recompensas por captura e morte pesavam mais que a lealdade instável de cúmplices. Camponeses comistavam com a violência quando lhes convinha, como nas grandes turbulências, mas não sustentavam por anos a fio o esconderijo de desconhecidos. As histórias de salteadores que reinavam sobre estradas por temporadas longas costumam encolher sob exame, ou mostram que havia um castelo próximo servindo de abrigo e conluio, o que aproxima mais a figura do cavaleiro ladrão, que de um proscrito no ermo. Quando se fala em armas de fogo no fim da Idade Média, é preciso registrar que peças portáteis existiam, mas eram raras entre bandos errantes. Emanavam fumaça e cheiro inconfundíveis, custavam caro, levavam tempo para recarregar e exigiam pólvora que não se achava sem intermediários. O raio de ação real de um proscrito comum permanecia no curto alcance, baseado em surpresa, ameaça e fuga rápida. Em contato corpo a corpo, a experiência contava. Quem cresceu como artesão, lavrador, pastor ou pescador sabia manejar ferramentas e força, mas não possuía treinamento continuado de armas. Enfrentar veteranos de guerra era receita para desastre. Taticamente, esperar emboscadas só funcionava em trechos estreitos, com inclinação de terreno e fuga planejada. Um erro de avaliação sobre o número de adversários custava a vida. Ser ferido, sobreviver e escapar significava encarar dias de febre e dor sem ajuda. O curativo improvisado com pano não lavado e água morna de poço compartilhado era pouco contra pus e necrose. A presença dos animais silvestres trazia outra camada de risco. Javalis defendiam ninhadas e dilaceravam pernas. Ursos em certas regiões alpinas e do leste europeu não eram lenda. Lobos rondavam rebanhos e crianças durante invernos duros. As jaulas de veados e cervos não ameaçavam, porém a caça de animais maiores exigia cães de caça e homens coordenados. O proscrito que colocava armadilhas arriscava pegá-las de volta sobre a própria perna, e caso ferisse um cão de guarda ou animal valioso de alguém grande, descobria que a defesa da honra do senhor se manifestava em caçadas humanas. Mais próximos do chão, ratos e pulgas carregavam doença. Em celeiros, puxar punhados de grãos significava dividir comida com roedores. Em valetas, poças paradas eram criadouro de mosquitos. Em rios, giardia e outros parasitas não precisavam de nomes para derrubar o corpo.
A tentação de se disfarçar de peregrino era conhecida. Bastões, bordões e capas de peregrinação, acompanhados de conchas de Santiago, chaves de Roma ou cruzes do Santo Sepulcro, funcionavam como passaporte, até certo limite. Hospedarias de peregrinos acolhiam com preço menor e algum padrão de caridade. No entanto, abusos tinham sido tantos ao longo de séculos que fraternidades e autoridades eclesiásticas aprenderam a testar relatos. O caminho para Compostela, por exemplo, tinha trechos com muitos olhos. O proscrito que encenava fé e provação precisava alinhar cada detalhe do percurso alegado, e lidar com quem perguntava nomes de vilas e distâncias entre pousos que só um andarilho regular sabia. Mentiras mal arrumadas chamavam mais atenção do que um pedido direto de pão no adro da igreja. Além disso, vigários registravam doações e passagens notáveis, e estavam acostumados a escrever cartas de recomendação para peregrinos de bem. Quem não apresentava uma dessas letras caía num limbo de credibilidade. As estruturas judiciais evoluíram no período medieval, do ordalho e da compurgação para formas de inquérito e júri. No reino inglês, as visitas dos justices em Ayr percorriam condados levantando acusações e julgando queixas. Fugas por anos podiam acabar em julgamento sumário quando o foragido finalmente era capturado. Na França e nos reinos ibéricos, a diversidade de foros e costumes resultava em mosaico. Em cidades italianas, a justiça comunal e as facções contenciosas criaram ambientes onde o banditismo político e a contratação de armas como condottieri permitiram a homens armados viverem da guerra e da extorsão com verniz de legalidade. Essas diferenças gerais contam, mas em todas elas, o indivíduo isolado e sem patrono forte era facilmente quebrado pela engrenagem de denúncias e confissões extraídas sob pressão. O medo de tortura funcionava como dissuasor e como instrumento de criação de delações em cadeia. Provas materiais eram raras, testemunhos e fama pesavam. A reputação circulava por pregões e listas afixadas. Para escapar, era necessário desaparecer dos olhos das testemunhas, algo improvável numa paisagem de pequenas comunidades. Existe uma diferença entre o proscrito camponês ou urbano sem lastro e o predador nobre, o chamado Haubritter em regiões germânicas, que operava com base em castelo posicionado em rota de comércio. No segundo caso, a violência era parasitária, mas organizada. Vassalos e arrendatários forneciam homens, torres de vigia davam sinal, a pilhagem vinha acompanhada de cartas de represália e justificativas de briga nobiliárquica. Os alvos preferenciais eram comboios ricos que não dispunham de proteção. A repressão a esse tipo de atividade exigia coalizões, ligas urbanas armadas e campanhas senhoriais de cerco. Já o proscrito sem pedra sobre pedra vivia de migalhas, medo e sorte, sujeitando-se a prisões em armadilhas improvisadas e a execuções exemplares nos locais de passagem. O romance que funde as duas realidades faz confusão que favorece o mito. Um homem com abrigo fortificado e renda feudal podia resistir anos. Um homem sem teto, dormindo em vala, durava pouco. A vida de quem precisava atravessar marcos territoriais enfrentava cobranças de pedágio e busca por salvo-condutos. Cartas seladas davam proteção temporária. O material do selo, o tipo de cera e a marca visível eram conhecidos pelos que entendiam do assunto. Produzir falsificação aceitável exigia cúmplices. Sem isso, cada ponte maior e cada alfândega urbana se transformavam em barreira. Oficiais locais sabiam contar as moedas da passagem e anotar nomes. Mesmo analfabetos, dominavam a gramática social de perguntar e comparar. O forasteiro que errava o nome do senhor da terra revelava ignorância grave. Aqueles que carregavam mercadorias precisavam de notas de compra ou justificativas de posse. Fibras têxteis, couro e ferro denunciavam procedência a olhos treinados. Um pano fino de Flandres destoava do usuário pobre. Uma fivela trabalhada em estilo urbano se destacava no cinto de um homem que fingia ser pastor. As mulheres proscritas enfrentavam vulnerabilidades adicionais. A proteção do corpo, a gestão de sangramentos, a gravidez, a exposição a violências sexuais e morais, tudo isso ocorria num contexto em que a capacidade de negociar com vizinhas e parteiras era anulada pela fuga.
Crianças em fuga adoeciam e choravam. O som chamava a atenção, leite e comida faltavam. A compaixão de mulheres da aldeia existia, mas precisava ultrapassar o medo de retaliação e risco de reputação. Em muitos lugares, a honra da casa se protegia mantendo distância de escândalo. Sem parente que falasse por ela, a mulher em condição de fora da lei se via emparedada pela cultura local. O calendário agrícola determinava ritmos de vigilância e disponibilidade de esconderijos. No inverno, a terra dura e árvores sem folhas revelavam rastros e sombras. No verão, os campos abertos eram vigiados por olhos que capinavam, colhiam e guardavam de passarinhadas. Outonos cheios de gado em estrada para retornarem aos currais significavam pastores atentos. Em épocas de peste ou fome, a suspeita aumentava, comunidades fechavam-se ainda mais a forasteiros, temendo contágio e roubo. O proscrito não controlava esses ciclos. Às vezes, uma oportunidade de ocultar-se num ermo com muitos trabalhos sazonais, como em zonas de lenha e carvão, surgia, mas os responsáveis por esses ofícios tinham chefias e contavam cabeças. Um estranho aumentava gastos e levantava perguntas. Havia quem tentasse reconstruir vida em outra região, mudando de nome e ofício. Isso exigia documentação mínima, como uma carta de um sacerdote ou de um senhor atestando que a pessoa era de boa fama. Alguns conseguiam, mas envolvia sair de rotas recorrentes e estabelecer-se em bairros novos e vilas de fronteira, onde a necessidade de braços deixava espaço para a entrada. Mesmo ali, a notícia de alguém com pouca história se espalhava. Casar era uma forma de amarrar-se à comunidade, porém o passado podia voltar em dia de feira, com o viajante que reconhecia a face e vendia a informação a bom preço. A mobilidade medieval existia, mas não era invisível. As margens de florestas, os mosteiros novos e as frentes de colonização interna ofereciam janelas, mas não absolviam. Os relatos literários de bandidos benfeitores respondem à necessidade cultural de imaginar justiça direta, redistribuição e irreverência contra a opressão. Elementos desses relatos têm base ocasional na realidade de clima político específico, quando impostos injustos e guerras intermináveis deslocavam camadas de homens armados. Grupos de routiers, no contexto da Guerra dos 100 Anos, por exemplo, existiram e aterrorizavam regiões. Nem por isso eram protótipos românticos de ladrões gentis, viviam de extorsão e imposto paralelo de proteção. Em contrapartida, a memória popular gostava de colar fama de bravura a homens que enfrentaram guardas locais em episódios pontuais e escaparam. O eco desses casos ajuda a construir a sensação de exceção heróica, mas não disfarça que a regra era a captura e o castigo. Por que, então, alguém não dura um dia, quando mede a hipótese pela realidade? A falta de rotina acerta primeiro. É preciso planejar cada hora, desde onde pisar para não deixar rastro até quanto tempo demorar para cozinhar um mingau. O corpo falha sem sono reparador. Os sentidos em botã. A decisão que parecia segura à tarde se revela armadilha na aurora, porque o vento mudou e levou o cheiro da fogueira gente adiante. Os cães escutam. As crianças veem. O segundo golpe vem da informação que falta. Sem saber que hoje é dia de feira em tal vila, você pega o caminho mais usado por compradores, e a chance de cruzar com homens atentos aumenta. O terceiro golpe é a economia. Sem moeda, sem bem de troca, você não compra farinha. Sem farinha, não produz energia para caminhar. Subtrair alimento alheio chama a reação imediata. O quarto golpe é a saúde. Um corte infecciona, e febre tira seu ritmo. O quinto golpe é a lei. Em algum momento, o rosto circula em rumor, a descrição pega, e uma milícia local organiza batida que não precisa de perfeição, precisa do suficiente para encurralar a presa entre o rio e a moita. A capacidade de enganar por um dia não sustenta uma semana. O esforço de vigiar e controlar a ansiedade consome o raciocínio prático. O mundo medieval era frugal e atento. Homens e mulheres aprendiam desde cedo a ler sinais de clima e de gente. Sua rede social deixava pouca margem a desaparecidos repentinos e desconhecidos persistentes. O forasteiro da ficção se move livre, fala quando quer e se cala quando convém.
O proscrito da história real carrega sede, coceira, dor e medo. Tenta invadir um celeiro e ouve latido de cão. Tenta dormir numa beira de mata e espirra. Tenta cruzar um rio em noite escura e perde o fardo. Tenta abordar um vendedor na feira e descobre que o vendedor é cunhado do sargento do portão. O mais importante, no entanto, é que a vida fora da lei dependia menos de habilidade individual e mais da existência de uma rede disposta a absorver custos. Algumas vezes, isso ocorria porque o proscrito era braço de um conflito maior. Outras, porque a geografia local protegia mais do que expunha, com gargalos controlados por aliados. A maioria das vezes, nada disso estava à disposição. Sem essas condições, a alternância de fome, vigília e perseguição terminava com rendição, prisão ou morte. Fantasias de autonomia esquecem que liberdade, nesse mundo, se mídia por laços de proteção e troca, não por afastamento. O isolamento era confissão de fraqueza. E mais, prometido pelo título convida a olhar não só o proscrito, mas outras figuras que se confundem com ele e ajudam a entender os limites da sobrevida fora da ordem. O mercenário contratado por cidade-estado italiana, inserido no sistema de condotas, vivia armado e ganhava sua parte em pilhagem, mas agia sob contrato, com soldo e segurança relativa. O bandoleiro catalão dos séculos finais medievais já pisava no terreno de transição para a modernidade, com estados tentando regular a violência e populações rurais que às vezes davam cobertura por interesse partilhado, mas pagavam preço alto quando a repressão caía. O cavaleiro ladrão alemão explorava falhas jurisdicionais e a fraqueza de poderes centrais, resistindo até que uma liga urbana reunisse meios de assediar o castelo. O salteador de estradas inglês de contos tardios se beneficiava do bosque residual e de caminhos previsíveis, mas desapareceu na medida em que o Estado fortaleceu vigilância, construiu infraestrutura e padronizou procedimentos de justiça. Essas figuras são aparentadas, mas não se equivalem à condição nua do proscrito sem rede que precisa arrancar cada almoço do vento e cada hora de sono do medo. Olhar para o cotidiano material das pessoas comuns revela como os detalhes pequenos decidiam a sorte de quem tentava viver à margem. O moinho do senhor moía grãos sob taxa e vigilância, e sem acesso ao moinho era preciso improvisar mós portáteis, pesadas e lentas. A horta exigia tempo e lugar fixos, sem isso, não havia verduras. Os bois de tração eram caros, sem animal, o carregamento tornava-se fardo físico. A roupa precisava de reparo, sem agulha e linha, rasgava de vez. O fogo pedia pederneira, isca e lenha seca, sem esses elementos, o frio entrava. O corpo precisava de sal, sem sal, cãibras e fraqueza. O mundo medieval era feito de pequenas dependências encadeadas. A pessoa fora da lei se via sem as chaves dessas portas. Concluir que você não duraria um dia não é um exercício de exagero. É reconhecer que naquele ambiente, tudo pendia contra a continuidade de uma fuga sem aliados. A lei moldava a sociabilidade, a comida moldava o tempo moldava o percurso, e quem não tivesse saber prático do território e das gentes tropeçava em sequência. O proscrito que fazia nome e carreira estava quase sempre ligado à força maior, abrigado por patronos, protegido por castelo ou por omissão deliberada de oficiais. O restante reagia a apertos com saídas imediatas e curtas, esperando um perdão eventual, um acordo com algum senhor ou uma fuga para além de fronteira com nome trocado. A maior parte não chegava tão longe. Em suma, a sobrevivência prolongada como fora da lei, na Idade Média, dependia menos de valentia e mais de uma cartografia de recursos, pessoas e normas que não favorecia estranhos. Sem mapa, sem rede e sem abrigo legítimo, a jornada acabava antes do canto do galo seguinte.